Eu quero chamar o deputado e fazer uma pergunta direta. Deputado, o senhor continua na direita, o senhor vai para a esquerda, como é que está a situação neste ano de 26? Boa noite, deputado Otônio de Paula, obrigado por ter topado a entrevista. Pedro, é uma alegria muito grande estar aqui com você, quero saudar você e quero saudar também a sua audiência, respondendo objetivamente. Eu sou um político conservador, de direita, cristão, que apesar deste meu movimento de saída do bolsonarismo, isto não muda em nada aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, seja dos meus valores e seja da nossa política, seja externa, seja econômica, social, para o nosso país. É óbvio que ser de direita não significa que eu esteja no melhor espectro político. Existem muitas coisas na esquerda que eu me identificaria como sendo um cristão, não é? Principalmente nas políticas públicas de essas políticas de justiça social, que eu acho que a direita peca muito nesse tema, não é? Mas também critico a esquerda em muitos outros assuntos. Assim como na direita também, eu também não vou me identificar com tudo e não vou aplaudir tudo, né? Mas já que nós estamos vivendo nesta polarização, que onde você tem que ser ou uma coisa ou outra, então eu me identifico como sendo político conservador de direita por conta muito mais dessa polarização, onde as pessoas elas não conseguem pensar fora dessa caixinha. Então, uma coisa eu quero deixar claro, eu não sou de esquerda, apesar de respeitar muitos amigos que são da esquerda e de não demonizar a esquerda como se fosse o bem contra o mal, como se tentou fazer nas últimas eleições. Ô, Tony, você teve um posicionamento louvável, e eu cito um episódio, e você ressaltou a importância das igrejas evangélicas no caso que a gente teve uma chacina de 120 pessoas no governo Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Você falou a respeito do risco que o seu filho estava correndo num discurso na tribuna. Eu queria que você falasse um pouco essa questão, porque esse é um debate que a direita meio que domina com aquele discurso, tem que prender, tem que matar, tem que entregar resultado. E eu te pergunto, inclusive como parlamentar no Rio de Janeiro, como é que a gente chegou nesse ponto? Primeiro, eu não gosto de bandido, como eu acho que poucas pessoas gostam de bandido, né? Para gostar de bandido, você tem que ter algum fetiche. E um fetiche bem esquisito, quase erótico. Então, eu não gosto de bandido. Acontece o seguinte: nós precisamos ter uma conversa muito séria sobre essa questão da nossa política de contenção à criminalidade, principalmente a nossa política de detenção. E por quê? Porque se a extrema-direita, através do bolsonarismo, vocalizou durante as últimas eleições com a figura de Bolsonaro, de que a sociedade não tinha que tomar conta e não tinha que ter cuidado nenhum com o nosso sistema prisional, de que quem não quiser ir para lá, que não faça besteira, e se for para lá, problema é seu, tem que ter cadeias lotadas, presídios lotados mesmo. Enfim, esse tipo de abordagem em uma sociedade cansada de ser dominada pelo crime organizado, a princípio soa como algo, como uma música aos ouvidos daqueles que estão cansados
do crime organizado, não é? Uhum. Cansados de serem sequestrados, terem a sua liberdade, o seu direito de ir e vir tomado pelas facções criminosas. Mas esse é um discurso altamente populista. Esse é um discurso populista e é um discurso raso. E é um discurso de um efeito colateral danoso para a nossa sociedade. Vejamos bem, Pedro, nós não temos pena de morte nem prisão perpétua no Brasil. Sim. Significa que este bandido, esse presidiário, este homem ou esta mulher que cometeu um crime e agora tem o seu direito à liberdade cerceado pela justiça, ele vai ter que sair uma hora da penitenciária. Ele uma hora terá cumprido a sua pena. E ele terá que voltar para a nossa sociedade, para o convívio social. A pergunta que se faz é: que tipo de pessoa nós, enquanto sociedade, queremos que volte para a nossa convivência, já que não Uhum. temos outra opção? Ele não vai morrer lá dentro porque não tem pena de morte e não vai ficar para sempre lá dentro porque não tem prisão perpétua. Então ele vai ter que voltar. Então, o nosso sistema prisional, ele visa, pela nossa Constituição, pelas nossas leis, a ressocialização do detento. Sim. Então, quando nós não nos preocupamos com a ressocialização desse detento, quando nós deixamos as cadeias serem dominadas pelas facções criminosas, que nós estamos transformando o nosso sistema prisional, Pedro? Em uma Uhum. grande universidade do crime organizado. O cara Sim. entra para lá porque cometeu, talvez, um crime de menos impacto Uhum. criminal, ou porque roubou alguma coisa, ou porque assaltou alguém. Muitos nem chegou a atentar contra a vida do cidadão, mas está lá pagando o seu crime. E quando ele sai de lá, ele sai alguém que domina a arte do crime como ele não dominava quando ele entrou lá dentro. Ou seja, Sim. ele sai pior. Então, Uhum. a, a sociedade brasileira, sem paixões extremistas, Uhum. precisa começar a discutir esse assunto. Eu sofri na pele, eu estava até então vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e eu me Uhum. senti na obrigação de visitar não somente a comunidade do Complexo da Penha, aonde houve esta chacina, não é? Embora Uhum. sendo bandidos que trocaram tiro com a polícia na sua maioria, não é? E eu coloco uma Uhum. coisa clara entre a vida do policial e a vida do marginal, que nós vamos defender a vida do policial, não é? E que o bandido que ousa trocar tiro com a polícia, ele vai sofrer os danos por esta por essa coragem absurda de trocar tiro com a polícia, porque enfrentar a polícia é enfrentar o Estado democrático de direito. Então, mas apesar disso, o que nós vimos foi uma grande chacina, não é? Aonde, Uhum. sim, eu reafirmo, morreram, sim, pessoas inocentes ali e que foram contabilizadas como bandidos. Nós Sim. tivemos acesso, Pedro, a muitas Uhum. fotografias que nos remetiam, que tinham indícios muito claros de execução policial, não é? Claro. Pessoas que Uhum. tinham sido amarradas com um tiro na nuca, pessoas que Uhum. foram decapitadas. Uma dessas pessoas, marginal ou não, mas é uma pessoa, é um ser Uhum. humano
por mais comportamento de monstro que possa ter tido na vida, eu vi, e todos ali da nossa comissão viram, um deles que teve a espinha dorsal ou a espinha central toda exposta, ou seja, alguém com uma Nossa. habilidade com a faca muito bem feita, não é? Foi cortando as costas, não é, daquela pessoa e expondo a sua espinha, expondo o seu corpo, os seus ossos, outros ali decapitados. Por isso é que eu defendi que nós tivéssemos a federalização das Uhum, investigações do que aconteceu ali no Complexo uhum, da Penha e no Complexo do Alemão. Isto não é defender bandido, isto é defender a sociedade. Porque quando a polícia ela não se vê controlada pelas leis, pelas leis rígidas, quando a polícia acha que ela é a própria lei, que ela é a própria sentença, ora, hoje foi o bandido, amanhã, por isso é que eu citei, poderia ser meu filho. Meu filho é um uhum, jovem negro e que frequenta muitas comunidades do Rio de Janeiro, até porque nós somos evangélicos e a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja muito periférica, não é? E aí? E se o uhum. meu filho tiver um tipo de abordagem policial nesse nível, ele não vai poder dizer, porque não vai dar tempo, que é filho de deputado federal, não é? Nós Uhum, sabemos que os negros nesse país, que os jovens negros nesse país são os que estão mais propensos à violência policial, que estão mais propensos a qualquer outro tipo de violência também. Então, Pedro, eu não me arrependo de ter estado lá, assim como eu estive visitando também a duas famílias de dois policiais. Não quis dar mídia, divulgação a isso, porque o clima estava muito tenso naquele momento, mas eu estive nessas duas famílias. Enfim, cumprindo o meu papel político, sim, como vice-presidente dessa comissão de direitos humanos, sim, mas também o meu papel enquanto ser humano, enquanto cidadão, que tem que prestar a minha solidariedade, seja para a família de um marginal, ou seja para a família de um policial, principalmente esses 4 bravos policiais que foram mortos naquela chacina. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!